A Batalha do Bulge, ou Ofensiva das Ardenas, iniciada em 16 de dezembro de 1944, foi uma das últimas grandes ofensivas alemãs na Segunda Guerra Mundial. Embora os alemães tenham começado forte, a batalha resultante causou graves danos às forças blindadas do país e resultou na perda de entre 63 mil e mais de 100 mil tropas. É considerada a maior e mais sangrenta batalha única travada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e a terceira campanha mais mortal na história dos Estados Unidos da América. Hoje estamos olhando para a Batalha do Bulge. Bem-vindo às Guerras do Mundo. No final de 1944, as potências aliadas estavam confiantes de que, após 5 anos de conflito exaustivo, o fim da Segunda Guerra Mundial se aproximava. Nos últimos 4 meses, eles ganharam terreno e garantiram vitórias abrangentes, e em meados de dezembro, até mesmo o general americano Dwight D. Eisenhower permitiu-se um pouco de relaxamento e esperança. Enquanto isso, na Alemanha, Adolf Hitler planejava seu retorno. Em 16 de dezembro, oficiais militares aliados começaram a receber relatórios de atividade inimiga em uma área de 75 milhas de colinas e vales densamente arborizados das Ardenas, na Bélgica e em Luxemburgo. De acordo com o History.com, os próprios tenentes de confiança de Hitler não gostavam muito do plano para a ofensiva das Ardenas, acreditando que o cronograma necessário para realizá-lo era muito apertado e muito ambicioso, pois ele queria que seus homens rompessem as forças aliadas, cruzassem o rio Mosa, retomassem Bruxelas e tomassem o porto de Antuérpia, tudo em apenas alguns dias. Apesar dos alertas sobre o cronograma irracional imposto por Hitler aos soldados, ele ignorou todos. O marechal de campo alemão Walter Murr disse mais tarde a seus subordinados que o plano, cito, não tem a menor chance de dar certo e tem não mais que 10% de chance de sucesso. Fim de citação. O marechal de campo Gerd von Rundstedt lembrou-se de estar atordoado, dizendo que era óbvio que as forças disponíveis eram muito pequenas. Na verdade, nenhum soldado acreditava que era viável chegar a Antuérpia. Mas eu sabia agora que era inútil protestar para Hitler sobre a possibilidade de qualquer coisa. Os homens de confiança de Hitler não conseguiram convencê-lo a enviar menos tropas alemãs. Então, centenas foram enviadas para a borda leste das Ardenas, reunindo-se fora da vista da vigilância aérea aliada. Os generais Sepp Dietrich e Hasso von Manteuffel comandavam 28 divisões, incluindo 10 blindadas com mais de 1.200 tanques, apesar da escassez de combustível. Os líderes alemães esperavam obter combustível dos americanos se a ofensiva fosse bem sucedida, mas não sabiam que logo enfrentariam uma escassez crônica. Devido às más condições das estradas e planejamento inadequado, a maior parte dos 5 milhões de galões de combustível reservados não chegou aos necessitados. Em certo ponto, múltiplas divisões do exército alemão passaram a usar cavalos como meio de transporte. As forças aliadas começaram a destruir ou evacuar seus próprios suprimentos de combustível para evitar que caíssem nas mãos dos alemães. No Natal, os tanques alemães tinham muito pouco combustível para operar. O ataque alemão em 16 de dezembro foi tão rápido e repentino que surpreendeu as forças aliadas, permitindo que os homens de Hitler rompessem facilmente à frente. Eles foram surpreendidos e estavam em desvantagem numérica, com forças americanas limitadas nas Ardenas em comparação aos 200 mil soldados alemães no terreno. O historiador Martin King observou: em dezembro de 1944, apenas 4 divisões americanas cobriam uma frente de 143,05 quilômetros nas Ardenas. 2 divisões nunca haviam disparado em combate e 2 se recuperavam da exaustiva batalha da floresta de Hürtgen. A Batalha do Bulge começou às 5h30 da manhã, com o primeiro golpe vindo forte e rápido, atingindo a 2ª, 99ª, 106ª e 28ª divisões dos Estados Unidos da América. Veteranos
relembraram ver luzes coloridas e assustadoras na neblina, enquanto os terríveis sons dos foguetes, Nebelwerfer e outras detonações ressoavam. Em 24 horas, os tanques alemães romperam as forças aliadas e avançaram até o rio Meuse, na Bélgica. Esse movimento destruiu a linha das forças aliadas, originando o estranho nome da batalha. Apenas um dia após o início do assalto, soldados alemães capturaram 125 homens e mataram 86 deles, no que é conhecido como o Massacre de Malmedy. No mesmo dia, em Verret, Bélgica, ocorreu um massacre menor, mas igualmente cruel, onde 11 soldados americanos negros foram capturados após se renderem e posteriormente torturados. Eles foram mortos a tiros por homens da 1ª Divisão Panzer SS, liderada pelo Major Gustav Knittel. Seus corpos congelados foram encontrados 6 semanas depois. Durante o exame dos corpos, constatou-se que cada homem foi brutalmente agredido no rosto, teve as pernas quebradas por coronhas de rifle e alguns dedos cortados. Alguns foram esfaqueados com baionetas, enquanto pelo menos um foi baleado ao enfaixar as feridas de um companheiro. Knittel foi considerado um dos responsáveis pelo massacre de Malmedy. Ele foi condenado à prisão perpétua por ordenar execuções ilegais de prisioneiros de guerra americanos durante a Batalha do Bulge. No entanto, sua sentença foi reduzida para 15 e depois para 12 anos. Ele foi solto da prisão em 1953 e morreu em 1976. Durante boa parte da guerra, os aliados agiram conforme informações da ULTRA, uma unidade britânica especializada em decifrar transmissões de rádio nazistas. Porém, os alemães costumavam falar por telefone dentro de suas próprias fronteiras. Além disso, apesar dos oficiais americanos terem conhecimento da atividade alemã na região, esses relatórios foram amplamente ignorados, já que muitos duvidavam da possibilidade de um ataque em terreno e clima tão adversos. O assalto foi estrategicamente planejado e Hitler contava com um mau tempo para dificultar ainda mais a batalha. As tropas enfrentaram temperaturas congelantes, chuva intensa, neve e densas névoas. Mais de 15 mil casos de lesões causadas pelo frio, incluindo pé de trincheira, congelamento e pneumonia, foram relatados durante o inverno, com o veterano Warren Spahn recordando citação: "Eu era de Buffalo. Eu pensava que conhecia o frio, mas eu realmente não conhecia o frio até a Batalha do Bulge." Mas não apenas as brutais condições climáticas dificultaram a capacidade das forças aliadas. Os alemães mudaram as placas de sinalização para confundir, cortaram linhas telefônicas e enviaram impostores. Vernon Brantley, um veterano, lembrou: "Fomos informados que os alemães lançaram paraquedistas atrás das nossas linhas, vestidos como soldados americanos e falando inglês." Supostamente, tropas nazistas conviveram com prisioneiros de guerra americanos para aprender inglês e gírias dos Estados Unidos da América, no que ficou conhecido como Operação Griff ou Griffin. Após descobrirem a infiltração, os soldados americanos testaram os nazistas suspeitos com perguntas sobre curiosidades dos Estados Unidos da América. Soldados capturados pelas forças aliadas foram julgados culpados em um tribunal militar e condenados à morte por fuzilamento. A Divisão dos Leões Dourados de 106 foi uma das unidades mais testadas nesta batalha, buscando assegurar a difícil área de Schnee-Eifel. O comandante tentou contatar oficiais superiores para solicitar a remoção de seus homens, pois os considerava muito expostos. Porém, devido ao mau tempo, a conexão estava ruim, e ele interpretou mal o que lhe foi dito, acreditando que deveria permanecer na posição com suas tropas. Pouco depois, sem apoio e munição, sob intenso ataque, mais de 6 mil soldados americanos se renderam, numa das maiores rendições em massa de soldados americanos na Segunda Guerra Mundial. 4 dias após o início da ofensiva, os soldados americanos se reuniram para deter o avanço alemão no ombro norte das Ardenas, enquanto divisões separadas, incluindo a 7ª Divisão Blindada, bloquearam o caminho das tropas alemãs
em outras partes da região. Um dos maiores eventos na Batalha do Bulge foi o Cerco de Bastogne. Em 19 de dezembro, altos comandantes aliados reuniram-se para discutir a ameaça alemã à cidade belga de Bastogne. Bastogne foi crucial durante a Batalha do Bulge, pois era uma cidade onde convergia todas as 7 estradas principais das Ardenas. Se os alemães tomassem esta cidade, poderiam expandir para o norte, mas se os aliados a mantivessem, poderiam reconquistar áreas recém-invadidas pelos alemães. Até 21 de dezembro, as forças alemãs cercaram a cidade, defendida por unidades como o 969º Batalhão de Artilharia e a 101ª Divisão Aerotransportada. Por todas as contas, não foi uma luta fácil. Ajuda médica e pessoal foram capturados. A comida e a munição de artilharia estavam em falta, esgotando-se diariamente. Felizmente, o tempo melhorou no dia seguinte, permitindo o lançamento de suprimentos para ajudar as tropas. Apesar do ataque exaustivo, os soldados americanos mantiveram o perímetro, enquanto a população da cidade se refugiava em abrigos e porões, temendo por suas vidas. Embora os comandantes alemães exigissem uma rendição imediata, o brigadeiro-general Anthony McAuliffe respondeu famosamente com uma carta datilografada que dizia "Nuts". Nesse momento, o tenente George Patton Jr. estava no comando do Terceiro Exército, composto por cerca de 230 mil soldados, e ele liderou suas tropas no que é descrito como um agudo movimento de contra-ataque de 90 graus, permitindo-lhe romper as linhas alemãs e entrar na cidade belga em 26 de dezembro, empurrando os soldados alemães para o leste, através do Reno. Enquanto isso, com a melhora do tempo, as forças aliadas começaram a atacar os pontos de suprimento e estradas usadas pelos soldados alemães para se deslocar. Em 23 de dezembro, começaram os devastadores ataques dos Estados Unidos da América e aliados contra os alemães, com aeronaves de combate liderando bombardeios e ataques. Os alemães foram efetivamente detidos em seu avanço na véspera de Natal. Eles estavam com pouco combustível, munição e suprimentos cortados devido aos esforços das tropas aliadas. Neste momento, o general Manteuffel sugeriu a Hitler que interrompessem o ataque e retornassem à muralha ocidental, mas a proposta foi recusada. Apesar da oportunidade para os aliados tomarem uma posição forte contra os alemães, desacordos entre os comandantes os impediram de fazê-lo, segundo relatos. Nos dias seguintes, a 2ª Divisão Panzer alemã foi cercada no rio Mosa, e enquanto o grupo tentou romper 2 vezes, não conseguiu fazê-lo. As tropas aliadas mantiveram sua posição no Mosa. Embora os alemães tenham sido desencorajados a continuar sua ofensiva nesta área, Hitler não foi totalmente dissuadido. Em janeiro de 1945, os alemães lançaram mais 2 operações, Operação Base Plate e Operação North Wind. Durante a primeira operação, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, começou a atacar os aeródromos aliados nos Países Baixos, que consistiam em Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Nos ataques, mais de 465 aviões foram danificados, enquanto a própria 277 aviões para as forças aliadas, embora alguns tenham sido abatidos por canhões antiaéreos alemães, desinformados sobre o ataque. Além disso, os alemães sofreram mais perdas no aeródromo Issa 29, onde 40 de suas aeronaves foram destruídas, comparado a apenas 4 perdidas pelos Estados Unidos da América. Paralelamente, a Operação Vento do Norte iniciou-se em 1º de janeiro. 2 divisões do exército alemão atacaram fortemente a linha de 70 milhas do 7º Exército dos Estados Unidos da América Esticada durante a Batalha do Bulge. A Operação Vento do Norte, a última grande ofensiva alemã na frente ocidental durante a Segunda Guerra Mundial, teve grande sucesso inicial, enfraquecendo significativamente o 7º Exército e deixando-o vulnerável. Até 15 de janeiro, o 6º Corpo lutava em 3 frentes. 6 dias depois, devido ao esgotamento de suprimentos, incluindo comida e munição, o 7º Exército recuou para posições defensivas. A ofensiva terminou em 25 de janeiro.
Juntos, o 6º Corpo e o 7º Exército sofreram mais de 25 mil baixas. Após a última ofensiva alemã, o 1º Exército dos Estados Unidos da América iniciou sua própria contraofensiva no dia 3 de janeiro. Entre os dias 8 e 16, houve uma tentativa de encurralar as tropas alemãs, mas eles conseguiram fazer uma retirada estratégica, escapando da armadilha montada pelas forças dos Estados Unidos da América. Ainda assim, os combates continuaram por 3 semanas. Em 16 de janeiro, o 1º e o 3º Exércitos capturaram Hufeiles. 6 dias depois, o 6º Exército Panzer alemão deixou a área, embora o 5º Exército Panzer tenha permanecido. No dia seguinte, 23 de janeiro, os americanos recapturaram a cidade belga de Saint-Vith. A Batalha do Bulge chegou ao fim em 28 de janeiro de 1945. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill descreveu a batalha como sendo, citação, indubitavelmente a maior batalha americana da guerra, e será, acredito, considerada uma sempre famosa vitória americana. De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, mais de 1 milhão de tropas aliadas lutaram no conflito. 19 mil foram mortos, mais de 47 mil feridos e outros 23 mil declarados desaparecidos. Em comparação, até 100 mil alemães foram mortos, feridos ou capturados, embora algumas estimativas estejam na extremidade inferior, em torno de 65 mil a 75 mil. Apesar das forças alemãs terem conquistado terreno e vitórias inicialmente na batalha, seu sucesso foi breve e seus avanços cessaram até o Natal. O historiador Martin King comparou as diferenças entre os exércitos alemão e americano durante a batalha, afirmando: ao conversar com veteranos de ambos os lados, nota-se o quão distintos eram em termos de métodos e metodologias. Os americanos tinham a incrível habilidade de improvisar, pensar rápido e operar de forma autônoma até o nível de esquadrão. Os alemães não operavam abaixo do nível regimental sem ordens escritas. Fim da citação. Apesar dos esforços alemães atrasarem a invasão aliada à Alemanha e causarem muitos danos, a ofensiva é geralmente considerada uma operação fracassada. Além de perder uma enorme quantidade de soldados, a Alemanha perdeu muitos materiais e suprimentos que não podia substituir, então, se os aliados atacassem, seria uma luta enorme para manterem uma defesa prolongada. O oficial do Exército dos Estados Unidos da América, John Eisenhower, escreveu em 1969, citação, a campanha das Ardenas de 1944 a 45 foi apenas uma em uma série de difíceis engajamentos na batalha pela Europa. No entanto, pode-se dizer que a campanha das Ardenas epitomizou todas elas, pois foi aqui que soldados americanos e alemães se encontraram em uma luta decisiva que quebrou a espinha dorsal da máquina de guerra nazista. Fim da citação. Enquanto isso, o jornalista Dave Roos resumiu sucintamente a Batalha do Bulge como a última aposta mal-sucedida de Hitler.